Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje são dia 5 de outubro de 2025, é domingo, é o primeiro domingo do mês. Em muitas igrejas evangélicas, né? Hoje é a Santa Ceia, na nossa também é. Quero lembrar vocês que nós estamos no YouTube, sob o título Ministrando a Palavra, ministrando com M maiúsculo e a palavra com P maiúsculo. Pois bem, hoje nós vamos abordar Romanos 8, verso 13 em diante, né? E está lá no verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como os filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra de Deus continua sendo viva, eficaz e atual, né? Ela vem desde o início da Terra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E está aqui até hoje. Inúmeras vezes Satanás tentou destruir esse livro nosso, que hoje chama-se Bíblia. E teve até época na nossa história que eles se vangloriaram, né? Destruir a Bíblia, não existe mais Bíblia. Eles não vão conseguir isso nunca, porque a Bíblia pertence a Deus e Deus guarda. Então já destruíram muitos livros, muitas Bíblias, já puseram fogo em bibliotecas, mas a nossa Bíblia continua aí de pé. E boto uma palavra para vocês refletirem, que a nossa fé é a mais odiada nesse universo. Porque todos odeiam Cristo. Por que as pessoas odeiam Deus? Porque o livro santo dele é atacado o tempo inteiro. Porque, meus amados, esse ódio que esse povo tem pelo povo de Deus significa que nós estamos no caminho certo. E as pessoas que têm ódio estão sendo manipuladas por demônios e que querem destruir a nossa fé para finalmente levar todos para o inferno. Pois bem, vai lá no versículo 13, está assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito quiserem morrer os atos do corpo, viverão. Então, se você colocar na tua vida o primeiro lugar para os prazeres da carne, né? Você fazer questão de satisfazer a tua carne, você vai morrer. E essa morte não é aquela morte comum, física, né? Que a pessoa morre, bota-se numa urna, vai lá, enterra
e acabou. Não, não é essa. Ali embaixo da terra, o morto não pensa nada, não sofre, não faz nada. A morte é a vida eterna no inferno. Por causa de 5, 6, 8 minutos de alegria, né, segundo a carne, você passa a eternidade no inferno. Qual a vantagem disso? Não tem vantagem. Aí o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Esse versículo 14 já nos explica tudo. Quem são os guiados pelo Espírito de Deus? São as pessoas que são salvas, as pessoas que são destinadas a viver eternamente no paraíso. Essas são guiadas pelo Espírito de Deus. São essas pessoas que Deus revela suas escrituras. É, para você entender Bíblia, você tem que ser servo de Deus. O Espírito de Deus vai te guiando e vai te ensinando as palavras. Se não for, pode ter doutorado em qualquer coisa que você não vai entender a Bíblia. Porque a Bíblia é destinada apenas, somente para os salvos. Só eles entendem, porque eles, os salvos, têm o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, parabéns, você é um dos salvos, e você consegue destruir as obras da carne. Aquelas coisas que ficam te levando para que você peque, mas você resiste porque o Espírito de Deus está em você, ele habita em ti. E lá no versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Né? Esse Espírito que você recebeu não é aquele Espírito que você teme, tem medo. Não, esse Espírito é o Espírito Santo, a qual te ama, a qual te quer bem, a qual te alerta quando você entra por caminhos errados. Engano, nós pensamos que a igreja, as igrejas, é um local exclusivamente de pessoas santas. Enquanto nós estivermos nessa terra, os santos são santos porque são separados para viverem a eternidade felizes. Mas muitos dos santos, nós, não vivemos em santidade porque nós somos pecadores, entendeu? Então, nós estamos na igreja resistindo às obras de Satanás, resistindo ao pecado o tempo inteiro. Ninguém resiste ao pecado no mundo, resiste em comunhão com Deus e comunhão um com os outros. Portanto, queridos, se você estiver afastado do Senhor, se apresse em voltar para Ele, porque junto com os teus, você vai ser mais forte. Os teus irmãos, tuas irmãs vão continuar intercedendo por você em oração. Você também vai ouvir o Espírito Santo quando te falar o teu caminho, e você acerta os teus passos e começa a andar a ser guiado pelo Espírito Santo. Pois bem, nós chegamos ao fim. Hoje são dia 5 de outubro de 2025, domingo. Espero
encontrá-los todos bem, né? Com saúde. E segunda-feira, permitindo Deus de Israel, estaremos juntos também falando mais uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.